Muito bem. Diz assim o Wittgenstein: os objetos contêm a possibilidade de todas as situações. A possibilidade de seu aparecimento em estados de coisas é a forma do objeto. O objeto é simples. Todo enunciado sobre complexos pode se decompor em um enunciado sobre as partes constituintes desses complexos e nas proposições que os descrevem completamente. Os objetos constituem a substância do mundo, por isso não podem ser compostos. E aí arremata o Wittgenstein: se o mundo não tivesse substância, ter ou não sentido uma proposição dependeria de ser ou não verdadeira uma outra proposição. Vamos, então, tentar aproximar o nosso entendimento disso que nos traz o Wittgenstein aqui nesses aforismos. Tá? Em primeiro lugar, nas semanas anteriores, nós vimos aqui a relevância que tem a noção de estados de coisas, situações e estados de coisas, para o espaço lógico que é o mundo. Ou seja, o mundo composto de estados de coisas é expresso como tal na medida em que se possa dizer coisas acerca do mundo. Isto que é dito acerca do mundo são os fatos do mundo que, em seu conjunto, formam os estados de coisas do mundo. De maneira que, assim como nós temos na linguagem algo que vai do mais irredutível para o que é redutível, ou seja, dos sinais gráficos para as palavras, das palavras para os enunciados e do enunciado à proposição. No mundo dos fatos, nós vamos do objeto para o fato, do fato para o estado de coisas, do estado de coisas para o espaço lógico, que é o mundo. Nós já vimos nos encontros antecedentes que o mundo é aquilo que pode ser dizível. De maneira que o... Uma dúvida, professor. Vamos lá, Desculpa que gente. te cortar. Claro. Não, por favor. Senão depois ia ser pior ainda. No Vamos lá. mundo dos fatos, o objeto é para os fatos é para o estado de coisas, isso? Uhum, exatamente. Exatamente. E o estado de coisas? E o estado de coisas é aquilo que entra no mundo e que compõe o conjunto das coisas que podem ser ditas acerca do mundo. Vamos lembrar lá do início. O mundo se distingue entre aquele espaço que pode ser expresso na linguagem, que é o âmbito do dizível, e aquele outro espaço que não é suscetível de qualquer expressão. Saber o mundo indizível. Então, o mundo dizível corresponde aos objetos e à interação entre os objetos e os indivíduos do mundo. E esta interação entre objetos, indivíduos-objetos, objetos e objetos,
compõe o conjunto dos fatos, aspas, lógicos, que compõem a parte do mundo que é capaz de ser dita ou expressa. Porque tudo o que é dizível em razão do seu valor de verdade. Veja que existe um rigorismo lógico, epistêmico aqui notável. Nada do que está fora daquilo que pode ser expresso mediante os signos e significados que compõem a linguagem pode ser dito. Então, por exemplo, tudo que escapa à constatação acerca dos fatos lógicos do mundo pertence ao âmbito do que é indizível. Por exemplo, Wittgenstein gostava muito disso. Experiências místicas. As experiências místicas não podem ser ditas. Vivências psíquicas e morais são coisas que não podem ser ditas. Não se pode constatar objetivamente tais coisas no espaço lógico que é o mundo. Isso não significa dizer que estas coisas não existam, ponto 1, e não tenham relevância, ponto 2. Percebam que o Wittgenstein não está falando aqui em relevância ou em graus de importância epistêmica. Não é disso que se trata. E sim daquilo que tem condição veritativa para ser expresso por meio da linguagem. Então, se nós vamos do mais irredutível ao redutível, e do redutível ao irredutível, fazendo, vamos dizer assim, duas trajetórias, na linguagem clássica aristotélica, nós diríamos, indo do mais particular ao universal e vice-versa, tá? Nós diríamos que o objeto, como tal, é simples. E ele, enquanto tal, contém, vejam o aforisma 2.014, a possibilidade de todas as situações. Ou seja, não existem situações sem os objetos. O Rodrigo traz uma pergunta. A religião está no indizível? Exatamente, Rodrigo. Exatamente. Tá? O Marcos, as coisas que não existem, mas que significam, como mentiras e fantasias, estariam dentro do mundo? Ótima pergunta. A resposta aqui, Marcos, é não. Por que não? Tá? Porque, de fato, elas não podem ser descritas com condição veritativa neste, aspas, mundo. Tá? Porque para que eu pudesse descrever isto, eu precisaria de uma constatação verificável. E essa constatação verificável supõe um entendimento que exceda o fisicalismo do mundo. E me leve para uma dimensão não empírica, mas apodíctica de conexão entre significados. Percebe? Então, a resposta aqui nesse caso seria não. Ao primeiro Wittgenstein, sobretudo. Tá? Então, veja que se o objeto é simples, a complexidade que pode ser inferida a partir do objeto não advém dele objeto, mas da sua interação com outros objetos e com outros indivíduos. Porque é somente essa interação entre objetos
e a interação de um objeto com um indivíduo é justamente a partir desta conexão que nós podemos inferir do objeto alguma intencionalidade para além dele mesmo. E essa intencionalidade para além do objeto supõe, olha que interessante isso aqui, que a possibilidade do seu aparecimento no estado de coisas, ou em estados de coisas, no plural, é que é a forma desse objeto, e não ele próprio. Veja a diferença notável que existe com a filosofia clássica, né? Porque tomemos o Aristóteles como um comparativo aqui. Né? O que é a forma para o Aristóteles? A forma corresponde individualmente à substância de um objeto e, de modo simultâneo, a forma corresponde à espécie desse mesmo objeto, à sua natureza predicativa. Aquilo que nós chamamos de essência. Isso para Aristóteles. De modo que a forma, na perspectiva clássica da filosofia, pode ser dita de um modo singularizado ou de um modo universal. Pois o Wittgenstein não está olhando para isso. Tanto que ele, segundo ele próprio, né, ele jamais lera Aristóteles na sua vida. Veja que interessante isso. Então, o que ele quer dizer com forma? Qual é a forma do objeto? A forma do objeto não depende só dele, mas depende do seu aparecimento em estados de coisas. De modo que nós só vamos compreender a forma de um objeto no estado de coisas e não nele. Tá claro? Eu não sou capaz de compreender a forma de um objeto singularizado. Diferente do Aristóteles. Eu sei lá, eu olho para qualquer coisa. Vou pegar aqui, isso aqui, por exemplo. Né? Isso aqui é um óculos. Qual é a forma disso aqui? Óculos. Então eu olho para o objeto singular e dele eu extraio a forma. O Wittgenstein diz: isso é impossível. Porque para extrair a forma deste objeto, eu preciso tomá-lo não enquanto singularizado, mas enquanto um objeto em conexão com outros objetos e ou com indivíduos. Porque somente assim eu serei capaz de detectar a forma desse objeto. A forma desse objeto depende de sua possibilidade em estados de coisas. E não há um, senão indeterminados, indefinidos estados de coisas, onde esse objeto possa, então, aparecer. E, por isso, os enunciados sobre estados de coisas não são enunciados sobre coisas simples, mas são enunciados sobre coisas que possuem entre si múltiplas conexões. E por isso, os termos com os quais nós designamos os objetos não são termos simples, como parecem ser os casos dos objetos simples enquanto tais, mas são termos que, neste enunciado, desempenham, olha o que eu vou falar aqui que é muito importante, desempenham uma função veritativa.
desempenham uma função de verdade. E por isso, veja que coisa, diz ele, todo enunciado sobre complexos, 2.0201, todo enunciado sobre complexos pode se decompor em um enunciado sobre as partes constituintes desses complexos e nas proposições que os descrevem completamente. Exemplo. Este óculos é usado pelo indivíduo Marcos para ler algumas coisas, dependendo do tamanho da letra. Esse é um enunciado. Eu posso derivar um outro enunciado a partir desse. Marcos leu o livro tal, na edição tal, cuja fonte é Times New Roman, tamanho 9. Porra, é um negócio minúsculo, né? Então, eu vou ter que usar aqui o meu ajudante para conseguir decifrar o que está ali naquele manuscrito, né? É um negócio quase impossível, quase uma missão impossível. Tá? Esse outro enunciado é uma proposição que descreve mais completamente, em comparação com a primeira, a relação entre o objeto livro com fonte Times New Roman 9 e o indivíduo Marcos. Agora, eu posso ter só essa relação com esse livro? Não, eu posso usá-lo para outras coisas. Eu posso, por exemplo, sei lá, segurar uma porta. Ou apoiar um copo d'água em cima dele. Existem muitas opções aqui, muitas possibilidades e, portanto, muitas descrições que poderão surgir para descrever infindáveis estados de coisas a partir desse objeto chamado óculos. Ou, para ser mais singular, o objeto chamado óculos de Marcos. Beleza? Tranquilo até aí, galera, ou não? Muito bem. Vejam isso. E continua o Wittgenstein. Vamos ler de novo essa passagem aqui, que há mais coisas importantes aqui, né? 2.02.01. Aliás, 2.0201. Todo enunciado sobre complexos. Então, o enunciado sobre complexos é o quê? Um enunciado que reúne muitos termos complexos e simples. O que é um termo simples? O que é um termo complexo? Termo simples é um nome ou uma descrição definida de um objeto simples. Ok? Termo simples é um nome ou uma descrição definida de um objeto simples. O que é um termo complexo? Termo complexo é um termo que, a despeito de designar um objeto, o faz na sua conexão com outros objetos. E, portanto, um termo complexo é um termo que desempenha uma função de verdade. Pois ele não apenas designa o objeto simples, óculos, mas ele designa o objeto na sua interação com outros objetos. De modo que esse termo complexo é um termo que não poderia ser pensado fora de uma proposição ou enunciado que expressa estados de coisas. Tranquilo isso ou não? Então, em outras palavras,
um termo simples e um termo complexo podem, de rigor, ser o mesmo, do ponto de vista do signo. Óculos, óculos. Ok? É a mesma palavra. Óculos. Só que, quando eu digo óculos olhando para este objeto singular, este nome, ou uma descrição definida, por exemplo, o óculos do Marcos, que é este. Okay? Ou eu uso um pronome demonstrativo, este óculos. Esse termo é simples. Agora, quando eu começo a articulá-lo com outros objetos, este óculo do Marcos é usado por ele para ler o livro que tem fonte Times New Roman 9. Bom, aqui esse termo se tornou complexo, porque ele passa a desempenhar uma função de verdade. Tem um enunciado que não se resume apenas a descrever um objeto singular como esse, mas que procura descrever estados de coisas. Ok? Agora, percebam isto. Qual seria a grande aspiração da ciência, das ciências em geral, a partir desse critério? Do que é dizível e do que não é dizível? A grande aspiração seria possível se a ciência fosse capaz de descrever todos os comportamentos dos objetos de um modo tal a reproduzir, com termos complexos, a totalidade de suas conexões. E, portanto, de todos os estados de coisas em que os objetos despontem. Como se fosse uma descrição absolutamente fidedigna dos fatos lógicos do mundo. Isso é possível? Ou não? Possível é. Mas nós vamos fazer, essa é a outra questão agora. Parece que não dá, né? Tanto que o Wittgenstein abandonou esse projeto depois. Né? Agora, de fato, é uma aspiração. E por que a relevância dos fatos lógicos, isto é, da linguagem que pode, de fato, expressar o mundo, expressar os fatos lógicos do mundo, como se o mundo fosse um espaço lógico. Por que isso é assim? Porque todas as coisas começam e terminam no mais irredutível, que é o objeto. São os objetos. Porque os objetos, e aí continua o Wittgenstein, 2.021, os objetos constituem a substância do mundo. Por isso, não podem ser compostos. Por que os objetos não podem ser compostos? Porque, em sendo simples, eles, os objetos, são irredutíveis. Eles não são resultado de uma composição, mas são partes constituintes de uma composição. E é somente porque é assim que as proposições que expressam verdades ou falsidades acerca do mundo são proposições que não dependem de outras proposições para a sua verdade. As proposições que expressam, segundo, obviamente, condições veritativas,
Proposições que expressam os estados de coisas são proposições que dependem exclusivamente da interação dos objetos dentro dos estados de coisas. Não fosse assim, as proposições dependeriam de outras proposições. Veja o que ele diz ali, 2.0211. Se o mundo não tivesse substância, ter ou não sentido uma proposição dependeria de ser ou não verdadeira uma outra proposição. Ou seja, uma proposição só teria sentido ou não teria sentido, lembremos da contradição ou da tautologia. Uma proposição só teria sentido ou não teria sentido a depender da verdade de uma outra proposição a qual ela fizesse menção. Uma proposição expressa algo. Lembremos que o sentido de uma... O Frege dizia, o sentido de uma proposição é o modo de apresentação de uma referência. Então, o modo de apresentação da sua referência é o que é o sentido de uma proposição. Porque a proposição desempenha uma função dentro de um argumento. Assim como na matemática, ocorre que a função desempenha um papel na condição veritativa do resultado obtido. Aqui na lógica, também uma proposição depende da função de verdade que, no conceito, o predicado desempenha para a formação de um argumento. Então, o que nós temos aqui, em outras palavras? Que, para que uma proposição possa ser verdadeira ou falsa, ela precisa do estado de coisas onde estão os objetos. Tá, mas e se não tem objeto, como é que fica? Então, a verdade ou falsidade dessa proposição dependerá de uma proposição antecedente, da qual ela parta. E aí vem a clássica pergunta que nos remete de novo aos filósofos gregos, especialmente ao Aristóteles, mas também os estoicos partiam disso de algum modo. Qual é a primeira proposição? Qual é o primeiro axioma? Da onde parte a razão proposicional? Para fazer ilações, juízos, raciocínios, etc. Qual é a apreensão imediata? Qual é o objeto dessa apreensão imediata? Wittgenstein não se ocupa disso. Por quê? Porque a relação aqui que se estabelece não se dá por, entre aspas, mérito apodíctico, pela inserção da razão num horizonte transcendental, do qual a razão deduz axiomas. Não. Mas se dá isso sim pela direta conexão da proposição relativamente aos objetos conexos entre si dentro do estado de coisas. E por isso a melhor forma de sintaticamente enunciar um estado de coisas é começar... Vocês estão aí, gente? Deu um quiprocó aqui na minha... Agora voltou. A melhor forma de sintaticamente começar a descrever um estado de coisas é começar usando o verbo. É o caso que... Por quê? Porque o caso, como nós vimos, é o modelo expressivo
da relação de objetos no estado de coisas. E sem o caso, nós não temos sentido. De modo que, sem o caso, nós não temos modo de apresentação. E se eu não tenho modo de apresentação, eu não tenho como verificar a forma dos objetos. Lembremos ali do ponto 2.0141, a possibilidade de seu aparecimento, quer dizer, do aparecimento do objeto em estado de coisas é a forma do objeto. Então, como é que eu vou verificar a forma? Eu não poderia fazer isso. Não fosse o fato de que eu consigo averiguar o sentido ou não, ou a sua ausência, em justamente aqui um enunciado. Veja como ele diz ali, que interessante, né? Vamos ler de novo isso aqui. Os objetos constituem a substância do mundo. Por isso não podem ser compostos. Se o mundo não tivesse substância, ter ou não sentido uma proposição dependeria de ser ou não verdadeira uma outra proposição. Seria impossível traçar uma figuração do mundo, verdadeira ou falsa. Figuração. O que é figuração? Vamos lembrar lá das primeiras aulas. Figuração, a figura. Figuração é o modo como a proposição sobre os objetos do mundo, os estados de coisas, como esta proposição faz com que na mente humana se desenhe o estado de coisas. É a máxima conexão entre desenho e palavra. Está claro isso? Ou seja, para que eu entenda o desenho e a palavra, que eu estou refletindo agora, pensando. Por exemplo, sei lá, eu estou pensando aqui sobre qualquer coisa. Sobre o fato de que eu fui almoçar na casa da minha mãe. Por exemplo. Então, fui almoçar na casa da minha mãe. Existe uma conexão entre flashes de memoração, de relembranças deste acontecimento, com expressões linguísticas que atestam universalmente isso. Imagina se eu não tivesse palavra, não tivesse condições de expressar o que eu vivi. Tu chega num país que tu não conhece a língua. Fale agora sobre a tua experiência na língua local. Já era. Convidam para ir, sei lá, na Indonésia. Eu não conheço nada. As línguas do Sudeste Asiático, para mim, são bem diferentes, bem distantes. Não conheço. Então, seria difícil. Então, a figuração tem a ver com o quê? Com o fato de que, se a linguagem comunica aos outros em uma determinada convenção, que é a linguagem de um país, ou uma gramática qualquer, e os fatos imaginados são privados, eles, como tais, são em si mesmo indizíveis. Se nós tivéssemos o poder de virar a nossa mente e mostrar a narração dos fatos sem a linguagem, os fatos seriam universais e a linguagem seria privada. Ficou claro isso? É uma questão paradoxal aqui. Tá? Imaginem o oposto. Quer dizer, nós somos capazes de pegar a nossa imaginação, virar a nossa cabeça e passar como se fosse uma tela de cinema. Assim. Essa tela de cinema ali da imaginação
de todos nós. E a linguagem que nós falamos em comum aqui no Brasil, no nosso país, tá? Se tornasse inacessível para habitantes lá da Indonésia, por exemplo. Neste caso, seria o oposto. A linguagem se transformaria em linguagem privada, em algo indizível, ou, na melhor das hipóteses, sons sem sentido, tá? Ao passo que a narração dos fatos falaria por si. Mas nós não somos capazes de fazer isso. Então, o que é o mais universal ao qual nós podemos chegar? É aquela linguagem suficientemente capaz de expressar de modo absolutamente cognoscível aquilo que, nos limites do meu mundo, é puramente cognoscível. Em outras palavras, os fatos lógicos do mundo. Então, qual é a linguagem que faz isso? A matemática. Por quê? Deixa eu usar aqui uma expressão que é bastante conhecida do próprio Wittgenstein. Os limites da linguagem são os limites do meu mundo. Então, se os limites da linguagem são os limites do meu mundo, então, a partir de um olhar sobre o meu mundo, eu terei de ver aquilo que na linguagem é universal e aquilo que na linguagem não é universal. Porque aquilo que é universal transfigura-se em proposição. E uma proposição que possui sentido no espaço lógico. É como se aqui as ciências fossem departamentos sígnicos de estados de coisas empiricamente verificáveis e empiricamente interconexos. E a filosofia fosse um campo reflexivo acerca disto que é depurável e disto que não é depurável em termos dizíveis e indizíveis, no âmbito das próprias ciências. Sob certo aspecto, a filosofia está de mãos dadas com as ciências. Porque ela procura justamente favorecer esse esforço por esclarecimento. Esse esforço por esclarecimento que, em alguma medida, nas ciências, por vezes, mostra-se prejudicado. Um esforço prejudicado. E aí continua o nosso amigo. Vamos lá. Até aí, pessoal, tranquilo ou não? O assunto é um pouco árduo, né? Eu sei, mas é que o autor é árduo, não adianta. Então, a gente tem que ir com calma aqui e piano, piano, como se diz, né? Para e passo. Ok? Benissimo. Vejam isso aqui. Vamos, então, continuar como é que ele diz aqui, né? 2.0212. Seria, então, impossível traçar uma figuração do mundo. Né? Verdadeiro ou falso, vimos isso. E aí, 2.022. É óbvio que um mundo imaginário, por mais que difira do mundo real, deve ter algo, uma forma em comum com ele. Olha aqui o que nós estávamos falando antes. Por que o Wittgenstein está dizendo isso para nós? E veja que isso aqui não é o segundo Wittgenstein, é o primeiro Wittgenstein falando. É o primeiro, não o segundo. Então, o que isso aqui significa? Quer dizer, veja só o que ele está dizendo. Um mundo imaginário, por mais que difira do mundo real, deve ter algo, uma forma em comum com ele.
essa forma fixa consiste precisamente nos objetos. Ou seja, é claro que o objeto que eu vi aqui, garrafa d'água, fechei os olhos e imaginei a garrafa d'água, este objeto que está imaginado na minha mente não é igual a este. Não é ele. Mesmo que seja uma reprodução muito fidedigna, imaginativamente, deste objeto. Mas não é ele, é outra coisa. Mas possui com ele alguma coisa em comum. O que é que possui em comum? A forma. Que forma? A forma fixa. E o que é essa forma fixa? Veja que essa forma fixa não se deve à própria imaginação como tal, mas se deve à possibilidade que esta forma fixa deste objeto tem dentro do estado de coisas. Por que que algumas experiências sensíveis ficam mais na memória do que outras? Por exemplo, por que que... Eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Por que que eu consigo lembrar-me muito mais facilmente de jogadas de partidas de futebol do que trechos de livros? Por exemplo, eu li mais vezes Crime e Castigo, do Dostoiévski, do que eu assisti uma partida como Napoli e Inter Milano, 1990. Foi uma partida épica do campeonato italiano. Daquela partida eu lembro jogadas, lembro coisas, lembro lances, com muito mais nitidez do que as passagens, algumas das quais que eu li no Crime e Castigo. Por que isso acontece? O que esta forma fixa tem que aquela forma fixa não tem? Ou vice-versa? É só a capacidade imaginativa? É só a inteligência? É só a vontade? É só a intenção? É só isso? Que o Wittgenstein nem fala dessas coisas. Como é que fica isso em nós? Hã? E aí diz ele assim, vejam, a substância do mundo só pode determinar uma forma e não propriedades materiais. Isso aqui, tu lê isso aqui e diz, puxa, esse cara leu Aristóteles, não é possível que ele não tenha lido Aristóteles. Não, ele não leu. E falou isso. Veja que interessante. Então, a substância do mundo só pode determinar uma forma e não propriedades materiais, pois estas são representadas apenas pelas proposições. São constituídas apenas pela configuração dos objetos. Dizendo de um outro modo, eu não conheço uma substância pelas suas propriedades materiais. Eu conheço uma substância pelo modo como a sua forma é conhecida dentro de uma conexão com outros objetos. Em outras palavras, isto é matéria e isto é matéria. Para conhecer os limites disto, não basta que eu parta da matéria para ver o seu entorno, mas eu preciso partir dos limites formais desse objeto na sua relação com outras formas e outros objetos, a fim de averiguar a distinção entre esses objetos. É a distinção e não as propriedades materiais. Ainda que as propriedades materiais, de novo, sejam representadas por proposições. Exemplo, esta garrafa é de plástico.
Eu posso pegar uma fórmula química para expressar esta matéria. Este estojo de óculos é composto de plástico. Eu posso descrever isto através de teoremas químicos, que vão expressar as suas propriedades materiais. Posso fazer isso, com certeza. Agora, e aqui a semelhança entre o imaginário e o real, a distinção que eu suponho na minha imaginação entre a garrafa d'água e o estojo constituem-se como conditio sine qua non para um entendimento mais profundo da conexão entre a forma dessa garrafa d'água e a forma deste estojo. A forma a partir das distinções. O que, aliás, diga-se de passagem, é algo que já estava nos escolásticos, em alguns deles. Já estava em alguns deles. Esta noção especificamente. Pessoal, alguma dúvida nesse ponto aqui ou não? Muito bem. Então, hoje nós vamos parar aqui, porque o ponto 2.0232, onde fala sobre os objetos são incolores, tá? Exige toda uma análise mais profunda que demandaria mais tempo além dos 5 minutos restantes que temos. Tá? Existe toda uma investigação sobre as cores de Wittgenstein, que nós vamos ver um pouquinho aqui na semana que vem. Beleza? Deixa eu pausar a gravação então aqui.